Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, irmãos, por mais esta gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez. Podemos estar nos reunindo, irmãos, para juntos meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus e naquilo que Deus quer falar ao nosso coração. É bom demais, irmãos, rever os irmãos, é bom demais saber que os irmãos estão aí do outro lado, esperando este momento para cultuarmos a Deus, para estarmos, irmãos, meditando uma palavra da parte do coração de Deus para as nossas vidas. Bom é esta hora que nós reservamos para Deus, para que juntos, irmãos, nós pudéssemos expressar a gratidão do nosso coração e o anseio da nossa alma por ouvir, irmãos, a palavra do Senhor. Amados, queridos irmãos, nós iniciamos na terça-feira passada um estudo sobre as parábolas do Antigo Testamento. As parábolas do Antigo Testamento que foram anunciadas por profetas aos seus reis ou aos governantes daquela época, tanto de Israel quanto das cidades vizinhas. E nós então, irmãos, hoje vamos falar da terceira parábola, a parábola que é anunciada por Natã, o profeta Natã, anuncia uma palavra ao coração de Davi através de uma parábola. Amados queridos irmãos, o texto se encontra em 1 Samuel, segundo livro do Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 12, o versículo de número 1 ao versículo de número 15. Nós vamos ler para melhor compreensão. O texto está em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 12, o versículo de número 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera com os seus filhos, e bebia e comia em seu regaço, ele a tinha como uma filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu é este homem. Assim diz o Senhor, e Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais, porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, matastes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual te deleita com elas, à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor.
Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Como, porém, com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Depois que Natã foi para a sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Amém. Amados queridos irmãos, nós, observando a palavra de Deus, no capítulo de número 11, ele vai se iniciar dizendo que a época da primavera era a época em que os reis costumavam sair às batalhas, costumavam sair às pelejas, iam para a guerra. É muito interessante, irmãos, nós relembrarmos aqui que o rei não era aquele camarada que se assentava para ser servido todo o tempo. Ele não era aquela pessoa que estava em destaque em Israel e ditava as leis e fazia com que as leis fossem obedecidas. O rei, naquela época, seja de qual nação fosse, no momento das batalhas e das guerras, o rei era aquele que se posicionava à frente do seu pelotão. A estratégia da guerra era traçada pelo rei. A forma de avançar ou de recuar nas batalhas, todas as estratégias vinham sendo traçadas pelos reis que presentes estavam na batalha. Muitas vezes empunhando as espadas no próprio campo de batalha. Eles se lançavam, irmãos, contra o inimigo a ponto de conquistar os reis inimigos. A Bíblia diz que este tempo chegou para Israel, o tempo de se sair às batalhas para conquistas das terras que eles estavam lutando e pelejando por elas. Porém, a Bíblia diz que, neste tempo, Davi não saiu à peleja e enviou a Joabe, que era um dos servos mais antigos da sua casa e aquele que era o seu general de guerra. Ele envia Joabe para tomar conta de todo o seu pelotão e ali, irmãos, estar à frente dessas batalhas. É muito interessante, irmãos, nós lembrarmos aqui que o texto que nós acabamos de ler é uma denúncia que o profeta Natã está fazendo em relação a Davi. Ele está mostrando o pecado de alguém para Davi julgar. E é interessante, irmãos, nós pensarmos que todo o texto e todo o contexto gira em torno do pecado que Davi cometeu. Observe, irmãos, que o pecado que Davi comete, ele se inicia, irmãos, lá atrás. Quando nós, irmãos, damos ocasião ao pecado, temos por certo, irmãos, que o pecado jamais virá sozinho. Todo o pecado, ele é cometido, irmãos, a princípio, somente no prevaricar. Observe que os pecados de Davi vão nascer em consequência dele se omitir em ir para a guerra. É interessante nós pensarmos, irmãos, que todos os soldados, os capitães, os generais de batalha de Davi estavam, irmãos, se lançando para a guerra. Porém, o principal, que é o rei de Israel, ele se omite da guerra. Ele agora diz, vão vocês, e ele fica em casa. É muito interessante, irmãos, nós observarmos que todas as vezes que nós deixarmos os nossos compromissos em segundo plano para satisfazer ou agradar o nosso próprio coração, nós incorremos ou corremos o risco de cair nas tentações e nos erros que nos cercam. O pecado, irmãos, ele está nos rodeando bem de perto. O pecado é aquele que a todo momento ele busca ocasião contra as nossas vidas. E para pecar, basta somente a oportunidade. Se nós estivermos negligenciando as tarefas que a nós foram confiadas por Deus, se nós negligenciarmos, não cuidarmos, não zelarmos do chamado de Deus sobre a nossa vida, se nós de alguma forma colocarmos em segundo plano os planos de Deus para a nossa vida, certamente, irmãos, estaremos fadados a trilhar um caminho de derrota em derrota até que sejamos, irmãos, destruídos por completo na nossa vida espiritual.
Tudo começa na vida de Davi a partir do momento que ele se omite em ir para a guerra. Ele deixa de ir à batalha e envia outros a lutar em seu lugar. Ele confia ou terceiriza a responsabilidade que é dele para Joabe. Perceba, meus amados, queridos irmãos, que a partir de então ele está sozinho no palácio, está ocioso. Aí está, irmãos, um segundo objeto que nos leva a pecar: a ociosidade, a falta do que fazer, o não completar o nosso dia com atividades que prenda a nossa mente, o nosso coração aos pés do Senhor. Davi estava ocioso, e por estar ocioso, a Bíblia diz que ele estava andando pela varanda do seu quarto. E quando ele chega então, irmãos, à varanda do quarto, a Bíblia diz que a varanda deste palácio dava para a casa de Urias, um dos seus soldados. E quando ele se chega ao alpendre daquela varanda, ele percebe uma moça por nome de Betseba tomando banho ou se banhando na sua casa. E é interessante, irmãos, nós observarmos que a Bíblia diz que esta mulher era muito formosa, era bonita, não era uma mulher feia. Todo pecado, irmãos, começa com o atrativo dos olhos. Muitos dos nossos pecados são cometidos pelas cobiças dos nossos olhos. Quando Davi coloca os olhos nesta moça, ele desperta por ela o interesse. Todo pecado, irmãos, nasce aparentemente daquilo que nós pousamos os nossos olhos. Por isso, muito cuidado com a prevaricação. Perceba os passos que o pecado vem dando, ou aquilo que antecede a prática do pecado. Primeiro, a ociosidade, o se omitir de fazer alguma coisa, prevaricar, deixar de lado a sua responsabilidade, empurrando a sua responsabilidade para outro. Segundo, o estar ocioso, ficar desocupado. A minha avó já dizia que mente desocupada é oficina do diabo. Isto é, uma mente que está, irmãos, vaga, certamente vai se ocupar de alguma coisa. E se ela vai se ocupar de alguma coisa, isto também será ocupado por uma porta que se abre chamada olhos. Os nossos olhos, quando pousam sobre alguma coisa e se demoram sobre esta coisa, passa a criar em nós o desejo do coração. Observe, irmãos, que o primeiro passo, então, para o pecado é a omissão, é a prevaricação, é o deixar de lado as coisas que te competem fazer. Segundo passo para o pecado é um declive, uma coisa vai puxando a outra, como disse o salmista, um abismo chama outro abismo. O segundo passo, então, é estar ocioso. O terceiro passo é não cuidar dos seus próprios olhos. Cuidado com aquilo que os teus olhos têm se demorado em ver. Aquilo que os teus olhos se sentem atraídos, gera em você o desejo do seu coração. As muitas imaginações vão impetrar no seu coração um desejo que depois você não terá como controlar. A Bíblia diz que ele, olhando esta mulher se banhar, ele desejou esta mulher para si e ele manda buscá-la para que venha ter com ele. A mulher vem e se apresenta ao rei, afinal ele era o rei. Nós não sabemos como se desenrolou toda a história, mas certo é que ele se deitou com Betseba e neste momento ela concebeu e passou a gerar no seu ventre um filho de Davi. Observe, meus amados e queridos irmãos, que o pecado tem o poder de cegar a vida espiritual do crente. Aquela pessoa que peca deliberadamente, que não tem temor de Deus, a ele não faz muita diferença. Mas aquele que teme ao Senhor, quando ele peca e ele omite o seu pecado, este omitir do pecado traz para ele novas consequências e desdobramentos. A cada pecado cometido, você precisa criar uma mentira para encobrir o primeiro pecado, e cada mentira criada é uma manutenção do pecado escondido.
O pecado escondido desgasta. O pecado escondido envelhece. O pecado escondido envilece, faz perder o valor. O pecado escondido, meus irmãos, mata a alma, envenena o espírito e, por que não dizer, que até mata o corpo físico também, porque adoece a mente, adoece os ossos e a pessoa fica, irmãos, de uma maneira que não tem mais como agradar a Deus. Amados, queridos irmãos, a Bíblia diz que Davi então se deitou com Betseba e vem uma carta para Davi dizendo que Betseba está grávida, está gerando um filho daquele ato de adultério. Davi, mais uma vez, ele planeja no seu coração, ele manda uma carta lá para Jonadab e diz assim: me envia para cá o soldado por nome de Urias, o heteu. E então o Urias, quando se apresenta a Davi, a Bíblia diz que ele diz para Urias que ele fosse para a casa dele, que ele curtisse a esposa dele, que ele se deitasse com a esposa dele, que ele descansasse, porque depois ele voltaria para a peleja. É interessante que aquele homem, por nome de Urias, é um soldado fiel, é um temente a Deus e é um temente também aos seus companheiros e ao rei. É alguém que respeita em todos os aspectos o servir a Deus. Então este homem vem para casa e ele come com o rei, bebe com o rei envia ele para sua casa, só que ele não vai para casa. Ele se deita na porta do palácio juntamente com os outros servos do palácio. E pela manhã alguém diz assim: olha, Urias está dormindo lá na porta do palácio. Ele chama novamente Urias, dá de comer, dá de beber e diz: rapaz, por que você fez isso? Por que você não foi ter com a sua esposa? Vai para a tua casa, descansa com a tua mulher e depois você vai voltar para o campo de batalha. E ele responde o seguinte: meu senhor, como poderia eu me deitar com a minha esposa quando os meus companheiros, os servos do rei, estão lá na peleja, dando as suas vidas por Israel? Eu não sou mais do que eles, nem tão mais importante, e a minha fidelidade para com Deus e para com o rei não me permitiria estar gozando de nenhum privilégio agora, sabendo que os meus companheiros estão no meio da guerra. Amados e queridos irmãos, você perceba que muitas vezes, frente ao pecado que nós cometemos, Deus tem sempre alguém preparado para nos mostrar aonde é que nós estamos errando. Deus, por muitas vezes, anuncia, irmãos, uma porta de escape para que eu e você possa sair desta enrascada chamada pecado. Muitas são as vezes que, por não querer se dobrar, se arrepender, se humilhar e confessar o pecado, nós queremos dar um jeito de fazer com que este pecado seja esquecido. E muitas vezes ele pode ser esquecido por quem praticou, ele pode ser esquecido do homem, mas jamais será esquecido do coração de Deus. Por quê, meus amados e queridos irmãos? Porque todo o pecado, ele é uma ofensa contra a santidade de Deus. Tudo que nós fazemos, e isto sendo pecado, ponha no seu coração e na sua mente que ao pecar, você está ofendendo diretamente a santidade de Deus. A Bíblia vai dizer, amados e queridos irmãos, que então ele escreve uma carta, põe nas mãos de Urias e diz: vai lá e entrega para Jonadab. E aí ele vai e leva esta carta. Quando Jonadab abre a carta e lê, ele encontra ali as palavras do rei dizendo: pega Urias, coloca no fronte de batalha mais intenso que tiver. E quando ele estiver lutando, vocês recuam as tropas e deixem ele lá. Porque espada por espada vai morrer Moabita e vai morrer dos nossos soldados também. Perceba, meus amados e queridos irmãos, o poder que o pecado exerce sobre a vida do crente. O crente que peca deliberadamente tem o seu coração endurecido, os seus olhos são escurecidos. Há uma cegueira espiritual e uma insensibilidade do coração humano por causa do pecado.
Este homem que era tão justo, tão fiel ao rei e a Deus, agora tem da mão do rei uma carta que ele mesmo, sendo portador, vai levar, e aquela carta é a sentença de morte de Urias. Davi está planejando, arquitetando todas estas coisas e ele não enxerga o mal que está fazendo. A única coisa que tem no seu coração é ocultar, omitir, esconder o pecado que ele cometeu diante de todo Israel. Mas agora o que fazer? Urias, ele veio para casa, não dormiu na sua casa, não deitou-se com a sua esposa, logo, este homem tem que voltar para a batalha e morrer no campo de batalha, porque assim Davi pegaria sua esposa, traria para sua própria casa e ali acolheria a mulher de Urias como sendo mulher dele. Automaticamente, o filho que nasceria não seria aos olhos de Israel um filho ilegítimo, porque o rei ainda estaria fazendo uma boa ação em prol da vida do Urias, que morreu em combate. Irmãos, aonde vai o coração do homem quando está mergulhado no pecado? Perceba, meus amados e queridos irmãos, que Davi, ele se omite do trabalho, ele peca por prevaricação, ele deixa de realizar as suas tarefas, ele peca por ociosidade. Em outras palavras, um termo muito forte, vadiagem. Ele está vadiando dentro do seu próprio palácio. Ele peca pela cobiça dos olhos, olha para Betseba, a deseja e manda trazê-la para o palácio. Ele se deita com Betseba, sabendo que esta mulher é casada e que o seu soldado está lutando por ele no campo de batalha. Ele cai literalmente no adultério. Ele trama, irmãos, que este filho que está sendo gerado desta mulher, um filho de adultério, ele trama que Urias volte para casa. E uma vez que Urias deitasse com ela na sua cama, logo esta mulher daria sequência à gravidez e todos achariam que o filho seria de Urias. Urias se recusa a fazer tal coisa. Então ele envia o homem para morrer. Agora ele não está mais só com o pecado de adultério, mas ele está também com o pecado de assassinato. Embora a espada que matou Urias fosse a espada dos moabitas, o mandante era Davi. Irmãos, a minha pergunta é: como pode o homem segundo o coração de Deus chegar tão baixo como chegou Davi? Talvez você diga assim: pastor, todos nós pecamos, mas eu não peco como pecou este homem aí. Irmãos, os nossos pecados em relação aos pecados de Davi podem ser maiores ou menores. Tudo depende da circunstância e da ocasião. Observe bem, amados e queridos irmãos, nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Aquele que Deus, olhando para ele, se agradou de tal maneira que selecionou este homem para governar no lugar de Saul. Amados, o que fez de Davi um homem que desceu tão baixo, que deixou para nós esta relação de pecados, cometidos todos de uma só vez. A trama do assassinato, o planejamento, toda a arquitetura que ele fez para que todas estas coisas fossem camufladas e escondidas de Deus. Isto parece que estava passando desapercebido, porque Urias morre lá no combate, ele então recolhe a mulher de Urias para sua casa, começa a habitar com a mulher de Urias como se fosse a sua própria esposa, e agora a gravidez, se aparecer, não há mais problema, pois Israel jamais desconfiaria de alguma coisa. Parece que tudo está corretamente aos olhos de Davi e aos olhos de Israel. Mas o Deus que tudo vê, ao Deus que os olhos não estão encobertos e que toda criatura está manifesta diante dos seus olhos, aquele que, usando o Espírito falando na boca do próprio Senhor Jesus Cristo, disse que não há oculto que não haja de ser revelado, nem escondido que não venha a ser mostrado. Tudo isto, irmãos, estava diante dos olhos de Deus.
Observe, amados e queridos irmãos, que Davi estava cego espiritualmente. O seu coração se tornou como uma pedra e estava insensível à voz do Senhor. Por muitas vezes, certamente, Davi teve a opção do livramento. Ele podia ter tomado um novo caminho, ele podia ter tomado uma nova postura, porém, meus amados e queridos irmãos, o pecado tem esta habilidade de cegar os nossos olhos e de endurecer o nosso coração. Por isso a Bíblia diz muitas vezes que antes de tirar a trave dos olhos do seu irmão, tira primeiro o argueiro do seu. Muitas vezes, irmãos, nós temos esta habilidade também de olhar para as falhas alheias e não enxergar as nossas próprias falhas. Nós somos hábeis em julgar os problemas dos outros, mas quando diz respeito aos nossos próprios problemas, nós sentamos em cima e escondemos tudo. Eu me lembro uma certa vez que eu estava evangelizando num acampamento de ciganos e a polícia chegou. E chegou batendo em muito deles. E eu fiquei indignado, pensando, puxa vida, mas por que bater desse jeito? E eles entraram dentro de uma cabana e lá tinha uma senhora bem forte, uma senhora gorda, e ela sentada assim com aquele vestido branco, assim, cheio de rendas, espalhado no chão assim, e o camarada dizia para ela, levanta daí, levanta daí. E ela dizia assim, não posso, as minhas pernas são machucadas, eu tenho ferida nas pernas, eu não fico em pé e tal. E o policial pegou ela com violência e disse assim, eu vi você andando no calçadão ontem, levanta daí. Puxou ela para cima e quando ela se colocou de pé, embaixo do vestido dela tinha um monte de armas. Assim somos nós. Os pecados que podem nos acusar, que podem nos condenar, temos muitas vezes o hábito de sentar em cima e de esconder com panos, quando na verdade, irmãos, todo o pecado do nosso coração deveria ser exposto, irmãos, nas nossas orações, pedindo a Deus, irmãos, a misericórdia e a graça de Deus para intervir sobre a nossa vida e nos livrar do peso da condenação. Amados, queridos irmãos, muitas vezes, como o policial que entrou e pegou pelos braços e colocou de pé e mostrou onde estavam as armas, muitas vezes o Espírito Santo de Deus precisa fazer isso conosco. Só que o Espírito Santo de Deus não é um policial truculento. O Espírito Santo de Deus não age, irmãos, com violência. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. E com santidade, de uma forma meiga, de uma forma, irmão, que ele possa tocar o nosso coração, trazer de volta a nossa razão. Ele nos faz enxergar os tropeços que nós tivemos na vida e nos faz tomar uma nova direção. Nos faz voltar ao Senhor numa conversão de atitude, de pensamento, de gestos, e a gente então cai em si e percebe as tolices que estava fazendo na vida. O Espírito Santo de Deus toma a vida do profeta Natã. E o profeta Natã se dirige ao palácio e vai à presença de Davi, pois o Natã era um conselheiro do rei. O profeta Natã era aquele homem que aconselhava as atitudes do rei Davi. Ele tinha acesso à corte e ao chegar na corte ele inicia uma conversa com Davi e ele diz, Davi, eu tenho aqui uma causa para que você julgue. E ele começa a expor esta causa. E eu quero mais uma vez ler com os irmãos, porque é bastante interessante, irmãos, nós frisarmos aqui alguns acontecimentos dentro desta história. Natã é enviado pelo Senhor a Davi, e entrando na presença de Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Esta é a parábola. Um homem rico e outro pobre. O homem rico era Davi, o homem pobre era Urias. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, em que crescera na sua casa com os seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia no seu regaço. Ele a tinha como uma filha. Observe que ele faz uma comparação
de que este homem rico, sendo Davi, tinha muitas mulheres, tinha muitos bois, tinha muitas ovelhas, isso é, tinha esposas, tinha concubinas, porém ele colocou os olhos na ovelhinha de Urias, na esposa de Urias, que era um homem pobre. Esta esposa de Urias era tratada por ele como uma filha, como alguém que comia do seu prato, bebia do seu copo, deitava-se no seu colo e dormia na sua cama. Era sua esposa. Aí ele diz assim, mas chegando um viajante ao homem rico, este rico não quis matar nenhuma das suas ovelhas, nem dos seus cordeiros, mas matou a ovelhinha que era do pobre. Ah, irmão, Deus estava falando para Davi que, tendo tudo o que ele tinha, ele olhou para aquilo que não lhe pertencia e matou este homem para obter o que não lhe pertencia. Observe que a Bíblia diz, irmãos, que na mesma hora, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, digno de morte é este homem. Olha a habilidade que o Espírito Santo de Deus tem para convencer das nossas vidas. Como é que o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos para o pecado e convence o nosso coração a tornar-se insensível com a dor do próximo? Ele diz assim, este homem é digno de morte. Ele condena, dando a sentença de morte. E diz mais, o tal homem deve ser trazido aqui, porque ele vai devolver 4 vezes mais o que ele tomou deste pobre. E então a resposta de Natã a Davi é a resposta de Deus para mim e para você que está ouvindo esta palavra agora. Talvez você esteja dentro de você, como eu fico quando leio o texto, de certa forma revoltado, dizendo como pode Deus deixar passar uma coisa dessa? O Davi, sendo o homem segundo o coração de Deus, sendo rico, tendo de tudo, tendo esposa, tendo concubinas, tendo tudo ao seu dispor, como é que ele pôde fazer uma coisa dessas? E a gente fica se perguntando e falando e remoendo essas coisas. E a resposta de Natã ao julgamento que Davi estava fazendo e ao julgamento que eu faço e que você está fazendo aí agora, a resposta de Natã para Davi é a mesma resposta que ecoa aos meus ouvidos e aos teus ouvidos nessa noite. Este homem é você. Este homem sou eu. Este homem somos nós. Nós não cometemos talvez o pecado de assassinato. Nós não cometemos talvez um pecado de adultério. Mas nós cometemos os nossos pecados. Maiores ou menores, mais uns, menos outros, mas todos nós cometemos os nossos pecados na medida da devida proporção. Observe que todos nós somos este homem da parábola, que tomamos coisas que não nos pertencem. Quando os nossos olhos pousam sobre aquilo que não é nosso e a gente deseja e quer para nós, nós somos este homem da parábola. Todas as vezes que ficamos ociosos e prevaricamos, deixando de lado as obrigações, os deveres e o compromisso a qual Deus responsabilizou a mim e a sua vida, nós somos este homem. Nós somos este homem em muitos aspectos. Nós somos este homem na facilidade que temos de julgar a vida dos outros, quando na verdade nós não conseguimos julgar as nossas próprias vidas. E muitas vezes, para eu entender a gravidade e o peso do meu pecado, dos meus erros, Deus precisa levantar um Natã para confrontar a minha vida. É o Espírito Santo de Deus na boca do profeta que me faz entender aonde foi que eu prevariquei, aonde foi que eu fiquei ocioso, aonde foi que eu coloquei os meus olhos e não devia ter posto, aonde foi que gerou-se o desejo do meu coração, aonde foi que eu arquitetei e ali planejei todas as execuções dos intentos do meu coração, aonde foi que eu abri a minha alma para o pecado entrar, aonde foi que eu deixei com que os
os meus olhos fossem vedados pelo pecado e o meu coração endurecido por ele. Eu sou este homem. Você é este homem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, então Davi, ele faz o julgamento exato conforme a lei dizia. Este homem é digno de morte, porque ele viu a injustiça que foi cometida. Mas até então, ele só conseguiu enxergar esta injustiça porque ele estava julgando a causa do outro. Irmãos, como é fácil apontar o erro do outro. Como é fácil, irmãos, nós colocarmos o outro contra a parede. É fácil nós declararmos o que deve ser feito quando é em relação à vida do outro. A parábola vem exatamente para confrontar as nossas antecipações nos julgamentos. Este julgamento precipitado que todos nós fazemos, a parábola vem confrontar isso. Cuidado quando você ativar o seu senso de justiça em relação à vida dos outros. Não seja precipitado em julgar quem quer que seja. A Bíblia deixa claro, irmãos, e diz para nós que quem és tu que julga o servo alheio? Se ele está em pé ou se ele cai, poderoso é o Senhor para torná-lo a colocar de pé. É o Senhor, irmãos, quem nos dá força, é o Senhor quem nos levanta, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos perdoa, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos reveste, é o Senhor que nos justifica, é Ele quem nos lava no seu sangue. É só o Senhor que tem poder para condenar ou para absorver. O Senhor foi quem pagou o preço pela minha e pela sua vida. Não cabe a mim nem a você o julgamento de quem quer que seja, porque o julgamento está nas mãos do justo juiz e nossa justiça é tida para ele como trapos de imundícia. Louvado seja o nome santo de Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos. A Bíblia diz então que Natã olha para Davi e diz assim: este homem é você. E ele pega e percebe, irmãos, na mesma hora, versículo de número 13, quando ele diz: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Na mesma hora, ele viu que o julgamento que ele fez acerca de outra pessoa foi pesado demais, porque agora aquele julgamento se aplicaria à sua própria vida. Na mesma hora, o que brota no coração de Davi é o temor, o arrependimento e o medo pelas consequências que viriam, os desdobramentos após os seus pecados. Ele pega e cai em si, dizendo: pequei contra o Senhor. Nenhuma outra preocupação veio ao coração dele, a não ser a ofensa que ele fez diante de Deus. O pecado, irmãos, antes de atingir qualquer um que esteja à nossa volta ou à nossa própria vida, ele atinge diretamente o coração de Deus. Você imagina, sendo pai ou sendo mãe, você saber que o seu filho está cometendo um pecado escondido, mas você já sabe. Você não vai intervir porque você acredita na legitimidade do coração do teu filho, na lealdade, e que em algum momento ele vai cair em si. Imagine que em todo o tempo Deus estava assistindo os pecados de Davi serem cometidos. Por muitas vezes até pelo próprio Urias. Deus deu, irmãos, uma palavra para que Davi mudasse o coração e voltasse atrás. Mas não. Ele seguiu no intento do seu próprio coração e pagou o preço. Eu me lembro de uma parábola, irmãos, que eu ouvi já há algum tempo, que um certo pai, olhando pela janela os filhos brincando no quintal, eles estavam correndo para lá e para cá e jogando pedras. E o pai disse da janela: olha, cuidado com essas pedras, vocês podem se ferir, vocês podem se machucar, pare com isso. E aí eles pararam por aquele momento e o pai se retirou, fechou a janela, mas foi para outra janela e está olhando os meninos brincarem. O mais velho pegou uma pedra e atirou no menino mais novo. Só que ele errou a pedra e acertou num pato.
um pato que o pai gostava e estimava demais. E o pato morreu com a pedrada. E o menino mais novo disse assim, agora eu vou falar para o pai. E o pai está lá olhando, está assistindo tudo. E o mais novo disse assim, agora eu vou falar para o pai. E o mais velho disse assim, não fala não, por favor, não fala não, o pai vai me bater, e não fala não, não fala não. E o menino, não, vou falar. E ele falou, não fala não. Senhor, eu vou falar, se você fizer tal coisa para mim, eu não falo. Ele falou, não, tudo bem, eu faço o que você quiser, mas não fala para o pai não. E ele falou, tá bom então. E o pai já sabendo de tudo, já tinha visto tudo. Passou-se alguns dias, o menino acabou de comer, e aí o pai diz assim, olha, vai lavar a louça fulano de tal. Aí diz assim, pai, mas eu vou lavar a louça? Você vai lavar a louça. E aí quando o pai se retira, ele vai no irmão mais velho e diz assim, não, você vai lavar a louça. Eu não vou lavar, o pai mandou você. Ele falou assim, mas eu vou contar para o pai o que você fez com o pato. Aí então o menino mais velho ia e lavava a louça. O pai ia, dava uma nova tarefa para o menino mais novo e dizia assim, vai varrer o quintal. E aí o menino dizia assim, tá bom pai, eu vou. Daqui a pouco ele corria no irmão mais velho e dizia assim, vai você lá varrer o quintal. Ele dizia assim, mas eu não vou varrer o quintal, o pai mandou você. Ele falou assim, mas se você não for, eu vou falar para o pai que você matou o pato. E isso foi durando alguns dias. Até que um dia, o menino mais velho gritou. Quando o pai mandou o menino mais novo fazer alguma coisa, o mais novo disse assim, tá bom pai, eu já estou indo. E foi lá no mais velho e disse assim, vai lá e faça o que o pai mandou. Ele diz assim, não, eu não vou fazer. Ele falou, se você não for fazer, eu vou contar para o pai que você matou o pato. E aí ele correu, o mais velho correu, e ele mesmo se lançou no pai, chorando, e disse, pai, eu queria te pedir perdão, porque eu matei o pato. Eu matei o pato que o senhor gosta tanto. E o pai abraçou com ele, pegou ele no colo, beijou ele, falou, fica tranquilo, filho. Eu vi que você matou o pato. Desde o primeiro dia eu sei que você matou o pato. Eu só estava esperando que você tivesse a honestidade de confessar o que você fez. Não tem castigo nenhum, porque eu amo muito mais a sua vida do que a vida do pato. Você percebe, amado e querido irmão? Muitas vezes o diabo está como esse irmão mais novo, tentando, irmãos, fazer com que a gente se submeta a situações, esconda os nossos erros, tente apagar de alguma forma as misérias que praticamos, quando na verdade o nosso Deus que está no céu, ele já viu todas as coisas. Muitas vezes o dedo do acusador pesa sobre a minha e sobre a sua vida, sobre diversas coisas que fizemos, quando na verdade Deus já assistiu tudo lá das janelas dos céus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o diabo estava oprimindo Davi. Certamente Davi, irmãos, estava embaraçado com tudo isso que estava acontecendo ao seu derredor, e ele escondia estas coisas, ocultava isso de todo mundo, mas ele precisava de, assim como o policial que entrou na tenda da cigana e colocou ela de pé e mostrou onde estavam as armas, ele precisava de alguém que o chacoalhasse, que o mostrasse que tudo estava declarado, que nada havia escondido diante dos olhos de Deus. Assim também Deus fez, irmãos, na vida dos garotinhos, que um usava o outro para fazer o serviço sujo, porque ali estava chantageando ele e o pai já tinha visto tudo. Assim Deus está usando a minha vida como seu pastor para dizer para você, nenhuma condenação há sobre a sua vida, meu filho. Se você tem pecado, se você tem errado, se você tem tropeçado, se você tem se afastado de Deus por alguma coisa que você tenha praticado, se você não enxerga mais uma saída para a sua vida, se o seu coração se endureceu de tal maneira que você não consegue mais ouvir a voz do Senhor, o Senhor me levantou hoje, louvado seja o nome santo de Jesus, para dizer para você, amado e querido irmão, minha querida irmã, que o nome do Senhor vai ser glorificado quando você tomar a decisão de confessar o seu pecado, deixar de lado as más práticas, correr ao colo de Deus, porque Ele só está esperando ouvir a confissão dos teus lábios, crendo no seu coração que poderoso é o Senhor para livrá-lo, louvado seja, de toda a condenação e de todo o peso daquilo que é, irmãos, o pecado na vida do ser humano. Oh, louvado seja Deus! Amados queridos irmãos, observe bem uma coisa.
O Espírito de Deus é aquele que nos faz ver aonde foi que erramos, aonde foi que nós caímos, quais foram os tropeços da nossa vida, aonde se iniciou a nossa queda. Eu gosto muito, irmãos, eu tive um auxiliar, o presbítero Anísio, já um senhor de uns 70 e poucos anos. Ele me auxiliava na primeira congregação que eu dirigi. E muitas vezes, quando nós íamos tratar algum caso de pecado mais grave, eu sempre chamava ele para estar ajudando, pois ele era bem mais velho do que eu. Eu era o pastor, mas ele era um ancião e eu respeitava muito. E ele tinha um ditado, ele sempre dizia o seguinte: olha, irmão Ronaldo, quando uma pessoa cai, seja no adultério, seja no roubo, seja na droga, seja na prostituição, na mentira, na aposta, seja na onde for, ele já vem escorregando lá de trás. Isto é, o pecado já estava sendo desenvolvido ou planejado há algum tempo. Ninguém cai da noite para o dia, irmãos. Todo mundo que cai em pecado vem planejando isso há dias. Vou relatar novamente. Davi, ele ficou ocioso, prevaricou, andou com a cabeça desocupada, pousou os seus olhos em algo que não lhe pertencia. Os seus olhos, a cobiça dos olhos, fez com que o coração desejasse. A mente planejou, o corpo executou. Ele praticou o adultério. Para esconder o adultério, ele teve que trazer o marido até a esposa. Ele se negou a deitar com a esposa, então ele planeja o assassinato deste marido. Agora ele toma a esposa do marido assassinado como um rei que é justo, como um rei que é bom, que ainda vai sair por cima fazendo uma boa obra, tomando a esposa do coitado soldado para ele mesmo cuidar. Percebe, irmãos, a sucessão de erros, um abismo chamando outro abismo. Quantas coisas foram acontecendo até a prática do pecado em si. Observe então, amados e queridos irmãos, que Deus, uma vez que fez Davi olhar e cair em si e perceber todos os erros que cometeu, então Deus mostra para Davi o seguinte: olha o que Deus vai fazer Davi observar, que ele tinha todas as condições para escapar do erro. Deite, versículo de número 8, deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Davi foi o único rei que teve a oportunidade, irmãos, de governar Israel por completo. Tanto Samaria quanto Jerusalém. Ele teve as mulheres que eram de Saul e também as filhas de Saul como esposa. Teve concubinas, ele não precisava, ele tinha tudo à sua mão para não cair neste pecado. Versículo 9. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, matastes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da sua casa. Observe que Deus mostra para ele que ele tinha total condição de se desvencilhar deste pecado. Nenhum homem é inocente quando peca. Todo homem que comete pecado é culpado do seu pecado. Aí a Bíblia diz que se ele, tendo todas as qualidades, tudo que era possível para que ele não pecasse, ele pecou, Deus revela agora a ingratidão do seu coração, porque ele não respeitou a palavra de Deus. Ele se voltou contra a palavra de Deus. E agora então, depois de tudo isso lançado em rosto de Davi, ele realmente traz o arrependimento. Amados, perceba que este arrependimento verdadeiro de Davi, ele não nasceu de um ato de Davi. Ele nasceu de uma ação de Deus. Você se lembra que quando, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva comem o fruto proibido, foi a mesma situação. Deus havia dado no Jardim do Éden todas as árvores para que eles se alimentassem livremente o quanto quisessem. Mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam tocar, pois naquela árvore eles foram, tocaram, comeram e ali entrou a morte no mundo. A mesma coisa acontece com Davi. Davi lhe deu
os dois reinos unificados para que ele governasse. Lhe deu as esposas que ele quis, lhe deu a esposa do seu senhor, que era Saul, lhe deu as filhas de Saul, lhe deu concubinas, mas mesmo assim ele desejou tocar naquilo que não lhe pertencia. Assim é o coração humano, está sempre se inclinando para aquilo que não é do agrado de Deus. Observe, meu amado e querido irmão, que quando nós olhamos aqui esta sucessão de erros dos pecados de Davi, também nós olhamos uma ascensão para o perdão de Davi. Perceba que quando Davi está confessando diante de Deus a Natã que ele pecou diante do Senhor, ele logo entendeu que a sentença que ele deu para aquele homem rico era a sentença que ele merecia, digno de morte. Mas na mesma hora Natã responde a Davi: o Senhor se compadeceu de você e fez trespassar de você o seu pecado. Você não morrerá. Porém, as consequências dos teus pecados permanecerá com você e com a sua casa. Você matou Davi, matou Urias com a espada de Amon, porém da sua casa jamais se apartará a espada. E aquilo que você fez escondido, eu farei tornar-se público. Porque, irmãos, as consequências foram terríveis. O pecado Deus perdoa. Não haverá condenação de morte. Ninguém perderá a salvação após pecar. Não é assim que acontece. Porém, irmãos, aquilo que nós plantamos ocultamente, aquilo que fazemos escondendo de todo mundo, o Senhor, quando trata conosco, Ele pode fazer esta plantação ser colhida aos olhos de todas as pessoas. Isto é assustador, irmãos, ao coração de todos nós. Todos nós temos pecados que jamais gostaríamos que fossem revelados. A Bíblia diz que Deus falou a Davi: aquilo que você fez ocultamente, eu tornarei público. Observe o versículo de número 12 em diante. Tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à plena luz do dia. E então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Amados, o que Deus fez com Davi publicamente? Um dos seus filhos intentou tomar o seu trono e começou, irmãos, tomando as esposas do seu pai, pegou todas as concubinas do seu pai, levou para a varanda do palácio e possuiu uma a uma aos olhos de todas as pessoas e fez isso publicamente para a vergonha de Davi. Pôs Davi para fora do trono, pôs Davi para correr da casa. Um dos seus filhos se levanta e mata o outro filho. Um outro filho vai e estupra sua própria filha. A espada de contínuo ficou sobre a casa de Davi. O filho que ele teve com Betseba adoece. A Bíblia diz que Davi se lança no chão de barriga, arranca suas roupas reais, se veste de saco, não se achega a comida ou a bebida. 7 dias ele está orando para que a criança sare. A Betseba é tomada de uma enfermidade terrível, quase vem a óbito também. Mas ele está ali intercedendo, buscando, em jejum e oração, até que um determinado dia os seus conselheiros vêm, se reúnem e dizem assim: como vamos dar a notícia de que o menino morreu? Porque se ele já está fazendo todo este mal com ele, de não beber, de não comer, de não querer nos ouvir, agora ele sabendo que o menino morreu, como será? Davi percebe, irmãos, eles cochichando ali alguma coisa e diz: o menino morreu? Eles disseram: o menino morreu. E então Davi se levanta, toma um banho, faz a barba, se veste, come e vai se deitar com a esposa Betseba. E ali ele concebe e tem um filho chamado Salomão, que seria aquele o sucessor para o seu trono e aquele que faria em Israel o templo do Senhor. Amados, queridos irmãos, eu concluo com isso, que todo o pecado tem as suas consequências, mas em todo o pecado praticado, a graça e a misericórdia de Deus também se revelará. Quando eu e você tivermos, irmãos, a honestidade de confessar a Deus os nossos pecados, de nos arrependermos no nosso coração, de abandonarmos as práticas deste pecado. E então a graça e a misericórdia de Deus se revelará, como se revelou a Davi, trazendo a ele um filho
do qual a Bíblia diz que Deus o amou e colocou ele sobre toda Israel, e houve um tempo de paz sobre Israel, como nunca houve antes sobre a face da terra. Amados, queridos irmãos, Salmo de número 51, eu quero ler com os irmãos e termino a palavra aqui. Salmo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 4. Contra ti somente pequei, fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade, no íntimo do oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilos de alegria, regozijem-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que oração gloriosa, irmãos, que Davi faz diante de Deus, colocando diante de Deus o seu pecado, não omitindo a agonia do seu coração. Ele diz que esta parábola que Natan lança a ele faz com que ele entenda o que é julgar justamente e abre os seus olhos da sabedoria. Irmãos, só Deus pode abrir os olhos da nossa sabedoria, nos trazer entendimento para julgarmos justamente as causas que vêm até nós. E por que não dizer para julgarmos a nossa própria vida? Amados e queridos irmãos, no Salmo ainda de número 32, o versículo de 2 ao 5, olha o que Davi estava passando. E aí você olhe para dentro de você mesmo e veja se muitas vezes você não está vivendo esse contexto. Salmo de número 32 diz assim: Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se esgotou como um tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoastes a culpa do meu pecado. Louvado seja Deus. Davi estava dizendo, irmãos, que enquanto ele calou esse pecado, omitiu esse pecado, tramou, os ossos dele estavam envelhecendo dentro dele. Havia fraqueza, não havia força, não havia ânimo, não havia vontade de viver. Ele estava entristecido, abatido, envergonhado. Mas quando ele confessou este pecado, Deus ouviu a sua confissão, Deus abençoou a sua decisão e Deus mudou a sua história. Que nós possamos nesta noite fazer desta palavra a porta que vai se abrir para perdão dos meus pecados e para uma nova história da nossa vida. Que Deus venha sarar os teus ossos, fortalecer o teu corpo, que o Senhor venha abrir os seus olhos do seu entendimento e trazer a você espírito de sabedoria para julgar as suas próprias causas e não as dos outros. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, assim como o teu servo Davi foi confrontado pela parábola que trouxe o profeta Natan, que o Senhor possa em todo o tempo usar, ó Deus, aqueles que o Senhor tem, ó Deus amado e santo, como instrumentos da sua vontade, para nos fazer entender, ó Deus, aonde temos pecado, aonde temos errado, aonde estamos, ó Deus, falhando como servos do Senhor. Pai de amor, Deus bendito, que toda prevaricação caia por terra nesta noite, que toda ociosidade do nosso coração, Senhor, seja tirada de nós. Guarda os nossos olhos, põe uma tranca, Senhor, nos nossos olhos, para que olhemos, ó Senhor, somente para aquilo que possa trazer bons intentos para o nosso coração. Eu te peço todas estas bênçãos,
Perdoa, Senhor, o teu filho, perdoa a tua serva, aqueles que cometeram algum tipo de pecado, Senhor, e estão neste momento se arrependendo diante da tua presença. Toma-os, ó Pai, em tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor disse, perdoado estava Davi, assim também, Senhor, seja perdoado cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção, digo comigo. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, continue falando ao vosso coração e não se esqueça do pato. Viu, irmão? Não se esqueça do pato. O pato morreu, mas Deus ama muito mais a sua vida. Viu? Corra aos braços de Deus e acerte-se com Deus. Deus tem uma nova história para você. Que Deus em Cristo te dê uma noite de paz. Um beijo no teu coração. Até terça-feira. Deus abençoe a todos.